Olá, começa agora mais um programa Uniso Comunidade. No passado, criança gordinha era sinônimo de criança saudável. Hoje, a obesidade infantil é um problema de saúde pública. De acordo com o IBGE, quase metade das crianças brasileiras, ou seja, 48%, na faixa etária de 5 a 9 anos, tem obesidade ou sobrepeso. Já na faixa etária de 10 a 19 anos, 1 em cada 4 está acima do peso. Para falar mais sobre esse problema enfrentado pelas crianças e também pelos pais, estamos recebendo a professora do curso de nutrição da Universidade de Sorocaba, Márcia Sabadim Mendes. Professora Márcia, muito obrigado pela sua presença. É um assunto que é sempre recorrente, sempre a gente recebe aqui no programa Uniso Comunidade questionamentos da população, se a gente pode discutir esse assunto. Queremos agradecer, inclusive, você que participa do nosso programa. Nós podemos atender você pelo Facebook. É só você acessar lá o Uniso Comunidade no Facebook e fazer sua crítica, comentário, sugestão, sugerir pautas para o programa, como essa que a gente está discutindo agora aqui. Professora Márcia, a senhora é graduada onde, quais cursos fez e quais cursos fez também na sua titulação? Eu sou graduada na Unimep, no curso de nutrição em Piracicaba. E aí eu fiz 2 anos de gestão de negócios na Unicamp, depois da graduação. Eu fiz o mestrado também e o meu tema de estudo foi fibras alimentares, né? A importância das fibras alimentares. E eu estou ministrando aulas aqui na universidade, agora 2016 faz 10 anos. A senhora fez o seu mestrado onde? Eu fiz o mestrado aqui. Aqui na Unism? Aqui na farmácia, dentro da linha de substâncias bioativas. Tudo bem. A senhora profissionalmente já está atuando como nutricionista há quanto tempo? Desde 98, são 18 anos. Aquela pergunta clássica que os alunos fazem para a gente, todos os programas a gente repete, para também a gente conhecer mais o nosso entrevistado. Além de dar aula, a senhora trabalha também? Trabalho. A senhora atua como nutricionista? Eu atuo como nutricionista, eu tenho uma empresa que ela é prestadora de serviços para escolas, né, com alimentação saudável, e para empresas também, onde a empresa fornece alimentação para o trabalhador também. Muito bem. E essas informações com relação a essa sobrepeso das crianças? Antes de começar o programa, a gente estava conversando que existia uma época em que os próprios pediatras hoje confidenciam que foram eles os responsáveis pelos eventuais gordinhos. Ou seja, era um perfil, era uma característica, era um momento onde as crianças já começavam a receber uma mamadeira mais gorda para ter uma aparência mais saudável e, de repente, isso reflete nos dias atuais? A gente teve uma fase, né, que a amamentação acabou sendo... A amamentação do leite materno exclusivo meio que saiu de moda, vamos dizer assim, né, quando entraram os leites maternizados, que a gente chama, que são os leites de lata, que tem um desenho similar ao leite materno. E nessa fase, quando entraram esses leites diferenciais, essas mamadeiras, vamos dizer assim, havia uma conduta da Sociedade Brasileira de Pediatria diferente de como é visto hoje, né? Então, há 20, 30 anos atrás, a conduta era diferenciada. Então, o bebê, não é que ele tinha sobrepeso, mas o bebê que era gordinho, vamos dizer assim, ele era um sinônimo de mais saudável. Inclusive existia um concurso, né? Bebê Johnson. Bebê Johnson, isso, e eles eram todos assim, tinham as preguinhas, né, assim, pelo corpo, e realmente a criança fica mais vistosa, vamos dizer assim, mas isso não é sinônimo de saúde, né? E na época era colocado muitos carboidratos, né, na alimentação do bebê, para haver o ganho de peso rápido, né? Então, era colocado maisena, era colocado farinha láctea nas mamadeiras, era dado mingau, né? Era feita uma alimentação já com um valor calórico
maior. A recomendação nutricional era diferente, né? De 20 anos para cá, tudo mudou, né? A própria recomendação, as condutas mudaram. Então, se você entrevista um pediatra de longa data, você vai ver que eles mesmos falam, né? Falam assim, nossa, quantos obesos talvez eu tenha feito, né? Mas isso é uma consequência, professor, uma vez que você começou um processo de engorda enquanto bebê, mas passada uma fase de infância, adolescência, que foi magra, em algum momento ele pode voltar a engordar, porque lá atrás já teve um histórico? Então, nos 2 primeiros anos de vida, a gente tem a formação e produção das células adiposas, né? Então, ela pode aumentar em número de células e ela pode aumentar de volume também. Então, se lá você teve essa produção de células adiposas em volume, né? Um dia ou outro, dependendo da sua alimentação, ela vai aumentar de tamanho, né? Então, isso pode ocasionar. Existe a parte hereditária também, né? Hoje a gente sabe que o filho de pais obesos, né? Quando o pai e a mãe são obesos, ele tem 90% de chances de ser obeso também. Quando um dos pais não é obeso, aí cai para 45% a chance de ser. E aí a gente tem um fator bem que ajuda bastante, que é o próprio ambiente, né, em que ele vive. A gente teve nessa mesma fase também, aí há algumas décadas atrás, a saída da mulher, né, de casa para o trabalho, né, e na verdade a mulher não deixou de ser dona de casa, ela na verdade acumulou funções, né, e algumas não entendem um pouco isso, então acabaram deixando esse lado do cuidado, da alimentação, da família, e passando isso, terceirizando isso, né? Comprando produtos muito práticos, né? Ou não preparando mais o jantar na casa, passa na padaria, pega lanche, né? E isso acabou proporcionando Então, assim, quando a gente pega os estudos científicos, falando da história da obesidade infantil, sempre vem esse assunto à tona, né, da questão da saída da mulher para trabalhar. Não que eu seja machista, mas é que a mulher... É uma realidade, isso provado cientificamente. Você deixou de fazer a refeição em casa do arroz, feijão e a mistura e a salada para, de repente, comer fora. Isso, para comer o miojo, que em 30 segundos está pronto, né? Para comer um sanduíche, para comer um sanduíche, né? Produtos já processados, por exemplo, como nuggets, que é muito fácil, hambúrguer, que é muito fácil, né? Então, são produtos que são muito rápidos. Então, chegar do trabalho e fritar um negócio lá, né? E a fritura também era muito utilizada, né? Hoje já caiu bastante essa conduta da fritura, mas é um ponto, né? Então, hoje, se você entrevistar as crianças nessa idade de 5 a 10 anos e perguntar para a criança o que você come do jantar na sua casa, e você vai ver que, em muitos casos, grande parcela não faz o jantar. E né? se quando eu passo no fast food, ou como no fast food, eu levo do fast food para casa? Isso facilita a vida, mas, por outro lado, outra vez você está estimulando... Vamos pensar que um combo simples que você pegue, né, tem ali em torno de 1.000 calorias. Tá, um combo é composto por um refrigerante, um sanduíche, e uma batata. E, de repente, é lógico que tem um docinho, né, uma tortinha, né? Então, ninguém, se for né, com docinho, merece, né? Se for com docinho, quer dizer, já tem um incremento aí. A necessidade calórica de uma criança, mais ou menos, ela vai variar, dependendo da idade, entre 1.500 a 2.000 calorias, né? Quer dizer, se você pega um combo no jantar de 1.200 calorias, mais ou menos, quer dizer, já foi ali em uma refeição, porque precisaria comer o dia todo. Mais de 60% da recomendação. E aí também a gente teve mais
assunto que também, nesses últimos anos, aconteceu muito com as crianças, foi de elas ficarem mais sedentárias. Então, no passado, a criança tinha muita brincadeira de rua, né? Então, saía-se muito na rua, queimada, bicicleta, vôlei, então brincava muito. E agora não, a criança ela fica muito no videogame, no celular, na TV, e esse sedentarismo proporcionou também a falta de atividade na criança, que proporcionou também essa obesidade, porque se você não tem o gasto energético, né, você também não pode comer mais do que o seu basal, vamos dizer assim, que você precisa, né? E a gente está fazendo exatamente o contrário, né? A população ela está comendo mais do que precisa e gastando muito menos, né? E a questão da família, do pai e da mãe saírem para trabalhar, eles também não têm tempo de ficar levando as crianças para as atividades físicas durante a tarde. Não permite que a criança faça mais sozinha, porque os tempos são outros. Isso, e por conta de segurança, também a criança fica mais fechada. Antes você estudava num período do dia, no outro período você ficava na rua, a mãe gritava lá na esquina da casa o seu nome, e você já ouvia de longe e voltava, porque alguma coisa tinha que fazer. Mas hoje... E sempre correndo, né? Quer dizer, a criança, a pirâmide alimentar das crianças, você vê lá o número de porções de alimentos, mas você vê em volta dela a criança brincando, né? Então, bola, bicicleta, né? Todas essas brincadeiras. E que, atualmente, hoje, a escola está fazendo esse resgate, né? Das brincadeiras de rua. A escola está tentando puxar para a atividade física, né? Mas é difícil, porque depois que eles entram nesse esquema de videogame e internet e celular, você vê que é difícil você tirar a criança de casa para se relacionar, que também é importante, né? E gastar essa energia, né? Eu tenho um filho, um casal de amigos, que ele já aprendeu a fritar o nugget sozinho com 12 anos. Então ele sabe que se ele colocar lá na fritadeira o nugget, marca o tempo, dali a pouco. Então ele faz o nugget, logicamente que precisa levar um sorvete junto. Então ele faz o nugget do sorvete e já sobe para o quarto, ou vai para frente do quarto, ele já tem a televisão, já tem o videogame, tem uma poltrona extremamente bem confortável, e lá ele vai passar 3, 4 horas comendo, brincando no videogame ou ficando na internet. E isso reflete. Agora, uma coisa que eu falo muito para os meus alunos aqui na Uniso, né, que eu dou uma disciplina chamada dietoterapia infantil, que é exatamente são as doenças relacionadas com as crianças que a nutrição tenta ajudar, né? E a obesidade é um tema bastante recorrente. E a questão da criança ter o nuggets para fritar em casa, muitas vezes é a família que compra. Sim, porque a mãe já está trabalhando e ele ficou sozinho e ele precisa comer alguma coisa à tarde, tadinho. Mas a família, não é a criança que vai no supermercado comprar. Quer dizer, se eu tenho na minha casa, é porque eu imagino que os meus filhos vão comer. E se eu substituir, professora, o nuggets, então, por frutas, será que ele vai gostar? Não, essa substituição não é equivalente, né, vamos dizer assim, né, porque proteína é uma coisa, né, frutas são outras e carboidratos são outras. Mas assim, se eu não comprar o nuggets, né, ou migrar, né, do frito para o assado no forno, já melhora um pouquinho, né, embora a constituição do nuggets é cheia de gordura saturada. Mas assim, se eu mudar o meu esquema dentro de casa, eu ajudo a que ele não faça esse consumo. Agora, se eu mantenho barras de chocolate na minha casa, é difícil a criança pegar uma fruta no lugar da barra, né? Nós adultos, quando estamos numa festinha, a gente não deixa de comer o bolo brigadeiro, né? Porque ele é uma coisa que traz um prazer, que é gostoso.
Então, assim, eu falo muito para as crianças, né? É verdade que esses alimentos são gostosos, é verdade. Porque a gordura confere o sabor no alimento. Então, quanto mais gorduroso, é mais gostoso, né? Então, a gente tem que ter o quê? Hoje, a gente tem que trabalhar com consciência. Falando em consciência, hoje é possível orientar a criança, é possível tentar conscientizar a criança. A senhora falou que dá aula para a educação infantil para as crianças. É possível a senhora mostrar para a criança que, olha, nós temos aqui um combo composto de um sanduíche, um belo do sanduíche com bacon, batata, um refrigerante de meio litro. Agora, olha, isso aqui vai se transformar nisso. Agora, se você comer isso, vai se transformar nisso. Dá para tentar explicar, eles entendem e eles absorvem, e eles também podem chegar para os pais, como outros exemplos que a gente tem na educação infantil, como regras de trânsito. Olha, tem que usar o cinto, não pode passar o sinal vermelho, não corra. Tá? As crianças aprendem isso na escola e levam para casa. Se a gente explicar isso para a criança, ela pode tentar pedir para o pai, para a mãe, mudar os hábitos? Ou a senhora acredita nisso? Acredito. Hoje a gente tem experiências bem positivas em relação a isso, né? A tomada de consciência da criança é importante para o futuro dela e para a família dela, que ela vai formar, né? Então, hoje, a última apresentação que eu fiz para alunos de Fundamental 1, que é a idade de 10 a 14 anos mais ou menos, né? Não, antes, né, de 7 a 10 anos, mais ou menos, foi feito um vídeo, na verdade, porque eles gostam muito dessa coisa mais interativa, né, de vídeo e tal, e mostrando para eles as consequências, na verdade, dessa alimentação, quer dizer, como que eu vou chegar, né, quando eu tiver 30, quando eu tiver 40 anos, né? Não só pela parte estética, mas pela parte da questão saúde. Pela questão saúde, E se eu me alimentar melhor, como que eu conseguiria chegar? Então, ligando um pouco a alimentação no sentido de felicidade, né? Então, assim, se eu sou saudável, eu sou mais feliz, né? E se eu sou doente, vamos ver, eu tenho outras preocupações que me deixam infeliz. E o entendimento foi muito bom, né? Então, na escola tinha muita solicitação de pastel, tinha muita solicitação de coxinha frita, tinha muita solicitação de coisas extremamente gordurosas que hoje não tem mais, né? Então, a gente está transformando o ambiente num ambiente saudável, né? Agora, se ele fizer a decisão de comer isso fora do ambiente escolar, né, no final de semana ou com os pais, aí é uma decisão que cabe a eles, né? Agora, a escola proporcionar isso para eles, não mais. Né? Agora, existe, por um acaso, acho que acredito com uma lei, que até dependendo do perfil de algumas cantinas, de escolas, foi proibido a fritura, né? Só os salgados assados. Aí, por outro lado, existem esses pacotes de chips, seja batata ou aquelas outras, aquela coisa lá com gosto parecendo isopor, tá? Que consome-se aquilo sem perceber de pacote. De pacote. Qual é também a diferença? Você tirou a coxinha da cantina, mas de repente você disponibiliza isso com custo extremamente baixo, esses pacotes de chips, e coloca o assado no lugar. Como é que a senhora avalia? O pacote de chips, esses salgadinhos, eles são gostosos, né? Porque tem muito sódio também, é salgadinho, você não consegue comer um só, você vai comendo, mas ele não traz benefício nutricional nenhum, né? E então a cantina que faz essa decisão por tirar a fritura, teria que tirar também o salgadinho, né? E aí optar pelos salgados assados e outras opções de lanche. O salgadinho realmente não vai trazer, né? Porque uma coisa é você comer o alimento e ele te dá caloria, mas ele te dá nutriente para alimentar a célula. Agora, micronutrientes, né? Vitaminas, minerais, né? Agora, outra coisa é você comer uma caloria vazia. E salgadinho é típico de caloria vazia? Típico caloria vazia, né? Não tem nutriente. E nem refrigerante, né?
Você consome lá, é uma caloria, mas não te traz benefício nenhum. Agora, se você come, por exemplo, uma maçã, vamos dizer assim, tem caloria, ela tem caloria. Menos, mas tem caloria. Mas ela te dá uma série de benefícios, né? Porque ela traz com ela vitaminas, minerais, fibras. Está mudando o hábito, professor? Hoje a gente vê universitários que acabam abrindo, na hora do intervalo, de dentro da bolsa lá, um Tupperware, onde está lá uma banana, tem uma maçã, tá? Está mudando um pouco esse hábito, ou pelo menos começa-se a vislumbrar aí que existe um perfil de que é melhor eu comer uma banana e uma maçã na hora do intervalo do que eu passar na cantina e comer uma coxinha ou comer um pacote de salgadinho. Olha, está havendo a mudança de hábito por 2 motivos, né? Pela consciência mesmo, né? Hoje a gente tem muitos adolescentes indo para academia, né? Preocupados com isso, com saúde, com peso, com estética, então estão preocupados. A gente tem um outro público que tem receio já de ter as doenças aí já mais jovens, porque o que está acontecendo hoje, Fernando? As crianças hoje, como elas já vêm que nem você mostrou a pesquisa de IBGE, né? Como elas já estão tendo obesidade já muito mais cedo, né? Apresentando a obesidade muito mais cedo, as doenças relacionadas à obesidade, elas também chegam muito mais cedo. Então, hoje a gente tem crianças de 11, 12 anos, diabéticas, hipertensas, né? Com dislipidemias, que é o colesterol alterado, triglicérides alterado. Então, hoje, eles têm essas doenças muito mais cedo. Então, a demanda de você se cuidar também vai ficar mais cedo, né? Aqui na Uniso, a gente fez uma pesquisa com uma aluna que fez um trabalho de conclusão de curso, que era avaliando os hábitos alimentares dos alunos, né? De alguns cursos. E a gente viu que uma grande parcela existe a preocupação, mas uma outra tem um problema muito sério, que é que eles vêm do trabalho direto para a universidade. E aí chega na universidade e tem poucas opções saudáveis para comer. Então, ou ele tem que preparar essa marmitinha, pensando nisso, né? Ou ele tem que se adequar ao que é vendido no local, né? Agora, se pensar, quando você sai de casa para comer, quantas opções você tem de coisa saudável? Quando você sai de casa, você pensa em comer o quê? O mais engordar possível. É uma pizza, né? É um fast food. Que mais? Um fast food, um sanduíche. Ou você vai num barzinho, são porções fritas, né? Eu já fui em vários barzinhos, não tinha uma opção sem ser frita, né? Que mais que você vai comer fora? Você vai em todos os restaurantes que você pensa, você é muito coisa gordurosa, né? A gente come com os olhos? Come, a aparência. Agora, a aparência com relação que você tem um prato bonito de salada, aquele que você tira uma fotografia, fica legal, tomate, alface, tal, põe um pepino, tal, fica bonito para tirar foto. Mas aí na hora de você passar lá no self-service e você tem tudo isso e você pula porque ali você, nossa, olha só que carne assada, que arroz incrementado, o feijão gordo, né, as batatas fritas, a mandioca frita, tal. Isso também tem que ter uma mudança de hábito de cultura, é isso? Tem que ter. Porque às vezes você chega com muita fome também, né, no local. E você sabe que aquela saladinha é uma coisa mais leve. Então, você já fica olhando nos pratos quentes, né? E tem a questão das pessoas que são mais ansiosas também para comer, né? Nessa época do ano, desculpe só cortar a senhora, que a gente está indo para o fim do bloco, com relação, por exemplo, nessa época do ano de frio, come-se mais? Ou é também culturalmente, é uma questão de cultura? Eu vou engordar no frio porque depois emagreço no verão. Não, come-se mais. Come-se mais a gente mesmo. tem essa tendência, a necessidade que é necessária, ela é bem pequena a mais, né? Em torno de 100 calorias, é coisa, né, mínima.
Mas o que acontece é o seguinte, como o corpo ele fica mais frio, a tendência do ser humano é comer mais para haver esse equilíbrio da temperatura corpórea. Então a gente busca os alimentos mais quentes, né? Então chocolate quente, sopas, né? Só que a gente busca sopas cremosas, né? Por que a gente busca sopa cremosa? Porque é mais gostoso, tem creme de leite, tem gordura. Então a gente acaba buscando isso. E porque dá a sensação de prazer também, né? O produto gorduroso, ele dá muito mais a sensação de prazer do que você comer o produto sem gordura, né? Professora, quem quiser conversar com a senhora para uma palestra, convidá-la para dar essas explicações, quem está nos acompanhando, qual é a forma mais fácil de bater um papo? Através do seu e-mail, Facebook, como é que faz para achar a senhora? Então, eu tenho o Facebook, né, que é o Márcia Mendes, aí que dá para acessar pelo Facebook, é prático. E tem o telefone lá do escritório, né, onde a gente trabalha com nutrição. Não sei se pode falar. Também queria que só desse o e-mail da Uniso também. É o 15-3242-2835. E o e-mail é marcia.souza@prof.uniso.br. Muito bem. Senhora Márcia, muito obrigado pela sua presença e vamos torcer aí para que a gente comece a mudar realmente esses hábitos, para que a gente tenha uma criança mais saudável e, consequentemente, um adulto mais feliz. Pode ser? Isso, pode sim. Obrigada, viu? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já discutindo esse assunto agora com um professor de educação física, dando dicas e orientações de esporte, desde os pequenininhos até para você. Voltamos já. Os alunos da Uniso são diferentes. São mais antenados, curiosos e intensos. Estão sempre descobrindo, aprendendo e surpreendendo. Querem mais, muito mais. Muito mais. É para pessoas assim que a gente está aqui, com tudo pronto, perfeito. Entendeu por que a Uniso se prepara tanto? A gente se prepara para você. Vestibular Uniso segundo semestre. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Nesse bloco, continuamos falando sobre obesidade infantil. Fatores genéticos e hormonais são elencados como alguma das causas para a doença. Entretanto, por meio de estudos ao redor do mundo, médicos e pesquisadores chegaram a uma única conclusão. Os maiores responsáveis pela obesidade ainda são a dieta desbalanceada e a falta de exercícios físicos. No primeiro bloco, recebemos a nutricionista Márcia Sabadim Mendes e agora, já em nossos estúdios, estamos recebendo o educador físico e professor da Universidade de Sorocaba, Roberto Vazata. Professor Roberto, muito obrigado pela sua presença. Como de praxe, a gente quer conhecer um pouco mais o nosso entrevistado. Gostaria que o senhor falasse da sua graduação e da sua titulação acadêmica. Olá, Fernando, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu sou formado em Educação Física, eu vim para Sorocaba, não nasci em Sorocaba, eu vim para Sorocaba em 92 fazer a Faculdade de Educação Física e fiquei. Desde 92 já atuo na área também, como estagiário e como profissional desde então. Eu, formado em Educação Física, trabalho com isso, vivo com isso e hoje eu trabalho com Educação Física Escolar e também ministro aula aqui na Universidade de Sorocaba, no curso de Educação Física. E o senhor fez a graduação na FEFISO e a pós-graduação o senhor fez onde? Eu fiz na Unimep. Eu fiz duas pós também, né? Especialização na FMU, em atividades aquáticas, e fiz também na Metrocamp, em docência no ensino superior. Fiz o mestrado na Unimep, em performance humana. Professor, com relação a essa carreira acadêmica, o senhor hoje ministra aula só na Uniso ou em outra faculdade? Em universidade e faculdade só estou aqui na Uniso, né? E eu trabalho hoje como coordenador de educação física no colégio particular de Sorocaba. Muito bem. Agora, sobre essa febre, infelizmente, que a gente está vendo cada vez mais do sobrepeso infantil. A professora Márcia Sabadim Mendes, ela comentou da alimentação errada, muitas vezes, ou a gente chama de alimentação desbalanceada, que causa. Por outro lado, falou também da falta de exercício físico. E aí a gente deixou o assunto para falar com o senhor. A nossa geração, que está aí na faixa dos 40, ela brincava mais,
mas também, aliás, ela assistia televisão e brincava. A pergunta é, nós brincávamos mais do que assistíamos televisão? Ou a culpa é da televisão, agora não é mais televisão, a culpa é da internet, a culpa é do videogame? De quem é a culpa para a obesidade infantil? Tem vários fatores que atribuem a isso, né? A verdade é que a criança hoje, ela se movimenta menos que se movimentava lá atrás. Então ela assiste mais TV, mas ela também está com computador, com tablet, ela está mexendo mais com esses jogos virtuais também, videogames. E outro fator que eu também atribuo é não brincam tanto na rua. Por conta da violência, da falta de segurança, então a criança está brincando mais dentro de casa. E ficar dentro de casa, ela acaba ficando mais na TV, mais no videogame. Antigamente não existia videogame desse jeito, né? Ou internet. Então, eu atribuo a isso, a falta sim de espaço para ela brincar e o problema da segurança, eu acredito, de não estar mais na rua, brincando tanto assim na rua. Então, a criança fica mais confinada dentro de casa. E isso permite que ela não se movimente tanto. E até aí outra questão cultural é que as próprias casas estão diminuindo de tamanho, né? O quintal quase deixa de existir, você vai para um apartamento muito menos, a não ser que fique na área de lazer do prédio. Então são questões culturais, questões de época que começaram a fazer com que essa criança começasse a engordar. Mas, por outro lado, não é a escola também responsável, que o senhor falou que hoje é coordenador de educação física de uma escola particular. Não é também na escola que também tem que ser estimulado a prática de exercício físico? Então, eu não atribuo à escola o problema disso, porque na escola eles fazem atividade física, no pátio eles correm, na educação física também eles fazem atividade, mas não é isso. Ele precisa fazer atividade física diária, tem que fazer no mínimo 150 minutos semanais de atividade física. E ele não vai fazer 150 minutos dentro da escola, então ele precisa fazer fora. Então a escola a gente tenta orientar na importância da atividade física e da prática da atividade física, seja ela com recreação ou com esporte. Mas ela precisa fazer atividade física fora também, não é só a escola. Na escola, eu acredito que ela continua a mesma coisa como nós, quando a gente era criança e fazia atividade na escola. Isso eu acho que não mudou. E tem um caminho, professor, para reverter essa situação, ou a gente vai continuar, infelizmente, mostrando esse sobrepeso cada vez aumentando mais, consequentemente as doenças nas crianças? A professora Márcia Mendes chegou a comentar, inclusive, que já existe na região um spa infantil para poder a criança tentar diminuir o peso em finais de semana, ou do mesmo jeito que você leva o seu filho para se fazer uma aula de inglês na parte da tarde, leva-se a criança para ficar num spa para poder brincar. Vai chegar a esse ponto? Olha, já existe porque tem demanda, né? Então, eu acredito sim que acabam indo para esses espaços porque há necessidade. Agora, você pergunta também o que levou a isso tudo, né? Por que chegou a esse ponto? Eu acredito que a obesidade, os dados dizem isso, que ela vem aumentando cada ano. Hoje nós temos, por exemplo, nós temos aí até 30% das crianças acima do peso. 17% das crianças hoje são obesas. Isso é muita coisa. No adulto, são 50%, maioria, 52% dos adultos estão acima do peso. Então, as estatísticas, os dados vêm mostrando para a gente, coisa que não acontecia lá atrás. Né? Então, a falta do espaço, o fazer atividade física, isso está repercutindo. Mas tem outras coisas aí também envolvidas nisso tudo. Né? Aí o que vai? Alimentação inadequada? Então, uma das coisas principais, a própria saída da mulher para o mercado de trabalho fez com que a alimentação não fosse sempre produzida em casa. Então, comer fora, produtos industrializados, excesso de sódio, de sal, essa má alimentação, ela aumentou as taxas de sobrepeso nas crianças. Então, a produção da comida em casa, a comida industrializada em excesso, em oferta para a criança é muito grande. Então, ainda o senhor acredita que é uma das formas de tentar diminuir esse problema a escolinha de futebol, a natação, o judô, enfim, atividades que eventualmente, da mesma forma que vai para a aula de inglês, vai para a aula de Kumon, vai para outros tipos de atividades culturais, educativas, tem a prática de esporte também como um objetivo? E tem que ser o objetivo, tem que ser esse. Porque para emagrecer não existe outra coisa a não ser o que a gente chama de balanço energético. O quanto você consome com o quanto você gasta. É o chamado balanço energético, e você precisa gastar. Se ela não está se alimentando tão bem, ela precisa gastar energia também.
Então, ir para uma atividade física direcionada ou numa academia, é importante que ela faça, já que você não tem tantas brincadeiras assim de rua que a gente fazia antigamente, subir em árvore, correr na rua, né? A gente não consegue ver isso tudo. É importante, então, fazer uma atividade direcionada, uma academia, um judô, uma natação, um tênis, um futebol. Isso é importante. E a partir de que idade, professor, já os pais podem começar a levar uma criança para uma atividade desse tipo, uma vez que eventualmente não tem em casa espaço e ele, o pai e a mãe, não tem tempo para poder brincar com as crianças? Então, o esporte a criança consegue fazer a partir dos 6 meses, 5 ou 6 meses com a natação. Se fizer a natação para bebê já nessa idade, a criança se alimenta bem, dorme mais, ela fica mais tranquila até. Agora, para a criança fazer uma atividade física é sempre, desde o momento que ela está andando. Então, tem que fazer uma atividade física direcionada, dependendo do local, você pode fazer uma natação a partir de 6 meses, aí não tem idade para terminar. E escolas de futebol existem de 4, 5, 6 anos também. Agora, professor, também uma alternativa para, de repente, melhorar ou diminuir essa ansiedade do peso é a participação dos pais na vida dos filhos nesse cotidiano, não só escolar, da cobrança de matérias, cobrança de lições de casa, mas participar junto da atividade, andar de bicicleta junto, participar de uma corrida junto. Parece que hoje também está entrando em moda a caminhada e a corrida em família. Isso também é fundamental? É extremamente fundamental, Fernando. Isso é muito importante. O exemplo vem de casa, o exemplo vem dos pais. Há estudos que dizem que o pai que participa, que faz atividade física e a mãe faz, os filhos também fazem. É um exemplo. O que os pais colocam na mesa para comer, os filhos também vão comer. Então, esses são exemplos importantes. Você disse da corrida de rua, ela tem crescido mesmo, é muito importante. Tem crianças participando também, jovens participando, isso é muito importante, né? Então, acredito sim no exemplo que vem de casa, dos pais. Existe alguma atividade que é mais indicada para as crianças? Nós falamos aqui de natação, escolinha de futebol, o senhor até citou o tênis, mas existe alguma outra prática esportiva? Estamos em anos de Olimpíadas, então começam a aparecer outras práticas, a ginástica, o judô, o karatê. Existe alguma característica? Como é que a gente faz para estimular uma criança, de repente, para descobrir esse perfil dela, para onde ela vai, o menino ou a menina? Então, esse estímulo, ele é importante, mas fazer qual atividade? A atividade que a criança goste, porque qualquer atividade vai ser importante para ela gastar energia, desde que essa atividade seja com a presença de um professor formado, de uma pessoa que está orientando bem, mas qualquer atividade física, então que ela possa se movimentar e gastar energia. Então pode ser o judô, pode ser qualquer tipo de luta, pode ser o futebol, o atletismo, pode ser qualquer tipo de atividade, desde que ela é bem orientada e que ela consiga, assim, gastar energia. Mas também não pode ficar só no esporte do final de semana, né? Que o senhor falou que, de repente, no domingo de manhã que o pai pode andar de bicicleta, não é só isso que vai resolver aquela 1 hora de bicicleta. Não adianta. E isso também é um problema, que isso pode até criar algumas lesões, desenvolver algumas lesões. Uma vez por semana, isso acaba não sendo benéfico para a saúde, para o físico, pode desenvolver até uma lesão. Para o bem-estar, para o social, isso é importante. Mas para um condicionamento físico ou para se equilibrar o peso, precisa mais de uma vez por semana. Então, no mínimo, 2 a 3 vezes por semana. Agora também esse perfil, essa característica, o senhor falou, a gente pode generalizar que está todo mundo obeso ou são as grandes cidades que ocorrem isso? Sorocaba hoje é uma região metropolitana, porém, em cidades menores, aí as crianças têm outras práticas, outras culturas. O senhor até comentou aqui, antes da gente começar a gravar, que o senhor viu uma comunidade quilombola, onde as crianças sobem árvore, brincam de bolinha de gude. Quer dizer que a gente não pode generalizar que isso é um mal do século XXI. Isso é questão do perfil da cidade. Do perfil da cidade. Por exemplo, nós temos na região sul e sudeste os maiores índices de obesidade. Fica nessa região. Só que nós temos Manaus, vamos pensar então, que está lá no meio, com muita área verde, que a obesidade é grande em Manaus. Então, e essas coisas acontecem também. Florianópolis, que está na região sul, lá em Santa Catarina, região sul, que você tem o maior índice de pessoas que praticam atividade física que em Florianópolis. Então, o índice de obesidade lá não é elevado, mas está na região sul. Depende, então, muito da cidade, do local. Eu acredito isso também,
a práticas públicas de atividade física, a incentivo, a prática pública. Isso é muito importante, Fernando. A gente ainda não tocou nesse assunto, mas o poder público com prática, com incentivo à atividade física é extremamente importante. Ou seja, praças que tenham espaço, que tenham segurança, que tenham eventualmente equipamentos. E qual é também, falando em praças com esses equipamentos, qual é o risco também do equipamento por si só estar lá na praça e a criança vai brincar naquele equipamento que se vai rodar o braço de um lado, roda o braço do outro, ou faz uma brincadeira, um simulado de caminhar? Também é um risco se você não tiver orientação. Isso é um risco, sim, verdade. A Araçoiaba da Serra, eu sei que tem um projeto que tem um professor de educação física nesses locais, dando orientação. Acho bacana isso que acontece lá. Mas é um risco, a criança vai muitas vezes para brincar. Eu já vi isso acontecendo com meu filho. Fui com ele, ele começou brincando. E isso também chama atenção, porque vai brincar de qualquer jeito, se movimentar de qualquer jeito, e não é para brincar, né? É para promover uma atividade física. Se bem feita, ela vai ser boa. Aí o senhor acredita que é a responsabilidade, do poder público? São nessas praças, então, nesses espaços, nesses estímulos, tá? Ter um espaço para uma bicicross. Sorocaba tem uma pista de bicicross considerada hoje referência. Muitos atletas internacionais saíram de Sorocaba devido à prática do bicicross aqui na cidade. Isso é uma coisa interessante? É interessante. Praças, equipamento nas praças, ciclovia, pista de caminhada, isso é muito importante. Isso ajuda bastante. A área verde também é muito importante. Porque não adianta fazer uma atividade física do lado da avenida e ter pouca área verde, né, para liberação de oxigênio, senão a gente vai estar inalando muito CO2. Então é importante o poder público pensar nisso. Eu acho que Sorocaba, ela faz muito bem isso, né? Pode melhorar, mas ela faz bem. Exemplo, ciclovia, né? Quantidade de quilômetros que nós temos na cidade. Se não me engano, é a segunda maior do país em quilômetros de ciclovia. E a gente vê bastante gente hoje caminhando, correndo, andando de bicicleta. Essa prática é importante estimular. Então, eu acredito nisso sim. Agora, eventuais condomínios fechados, por exemplo, também seriam responsáveis por terem uma estrutura, no seu ponto de vista, se é ou não, eu estou aqui levantando uma bola para você que mora em condomínio, quer ser vertical, horizontal, de um educador físico que poderia ser uma profissional que possa estar 2, 3 vezes por semana, em determinado horário, chamando as crianças para resgatar até essas brincadeiras, porque eles não sabem brincar mais, né? Tem brincadeira que já morreu a tradição, quem sabe com os pais, e aí não seguiu em frente isso. Brincadeiras tradicionais são uma coisa importante, porque resgatar a corrida do saco, por exemplo, a gente chama de estafetas, né? A corrida da colher, essas brincadeiras que a gente fazia antigamente, né? Então é legal resgatar, mas tem muito em condomínios, você tem algumas quadras e tem profissionais lá dentro trabalhando, então com escolas de esportes, de basquete, de vôlei, dentro do condomínio, ou algumas academias também. Acho que é importante para a construção, né, pensar num condomínio com essa área também de atividade física. Que aí os condôminos podem sim combinar de colocar uma pessoa lá dentro, fazer um trabalho lá dentro, para a própria movimentação das crianças. A criança, Fernando, ela trocaria a TV por uma atividade física, por uma brincadeira. Ela troca. Se a gente não estimular, ela vai ficar na TV. Porque a gente estava conversando até antes aqui, o horário antigamente de desenho era ou de manhã ou no início da tarde. Hoje tem canal 24 horas de desenho. E se você deixar, eles vão ficar assistindo desenho direto. E ele troca por andar de bicicleta, por jogar uma bola, por brincar na rua. Então eles trocariam para isso. E agora também, aí foi o que a professora Márcia Mendes também comentou, acredito que o senhor também seja dessa mesma linha de raciocínio, ficou na frente da internet, ficou na frente da televisão, começa a comer qualquer coisa, a qualquer hora, de forma desordenada, sem até saber o que está comendo. Aí abriu o chocolate, abriu a pipoca, ou está tomando um refrigerante, ou fez um nuggets, enfim. Aí você está consumindo e assistindo e não gasta a energia. Não gasta energia. Eu costumo falar em umas palestras que eu faço também, que é muito importante, a Márcia deve ter falado isso, no horário da refeição. Fazer a refeição, por exemplo, com os pais, sentado à mesa e não assistindo televisão é extremamente importante. Para com calma, conversar, pensar no que você está comendo, desfrutar, porque você olhando para a TV e comer, você não pensa no que você está comendo. Você está comendo, está ansioso ou está assistindo um programa que chama muita atenção, você vai comendo sem pensar.
Então, sentar à mesa, fazer a refeição com os pais, aquela refeição mais equilibrada, é extremamente importante. Outra coisa que eu falo muito também, Fernando, está com sede, não beba refrigerante, beba água. Tem que beber água, não refrigerante. O refrigerante não vai matar a sede, vai só dar mais sede, né? Ele vai beber mais e mais e a sede vai continuar, por conta do açúcar. Então, na hora, pode assistir TV? Pode, não é proibido assistir TV, mas com calma, tem um horário e mesclar isso é importante. E, consequentemente, assistindo esses programas de TV, você acaba sendo influenciado, principalmente a criança, pelos refrigerantes, pelas comidas gordurosas, pelos biscoitos, tá? Tudo isso passa ali e mostra que é gostoso, que é legal, que é uma aventura você tomar aquele achocolatado, faz com que a criança se entusiasme pelo consumo, né? Fernando, e a indústria sabe disso, 50% da propaganda está voltado para as crianças. Ou seja, brinquedo, ou seja, para alimentação. 50% da propaganda para criança. É o mercado que está ali, que está na frente da TV, que está consumindo, que está assistindo, que pede para comprar. Então, isso é um fato também importante para a gente pensar. E a tendência para engordar, ela vem da infância ou é genético? Como é que faz para entender essa linha de raciocínio? Então, vamos lá. É genético, mas também pode não ser. Então, a criança tem 80% de chance de crescer e virar um adulto obeso se o pai e a mãe são obesos. Se só o pai ou só a mãe, a criança tem 50% de chance de ser obeso. Mas ela ainda tem porcentagem se o pai e a mãe não for obeso. Então, pode ser da árvore genealógica lá atrás. Então, a herança genética pode ser também. Mas também não tem ninguém na família, a criança é obesa. Também é influência direta da alimentação. É porque convivi no final de semana aí com duas meninas e os pais estão orientando que consumo da água. Não deu outra. Chegou na casa da tia, não, toma coca que é gostoso. Pronto. Quer dizer, é lógico que a coca é mais gostosa, ela é doce. Tá? Consequentemente, começar a descobrir um paladar que ela não conhecia. São os pais responsáveis, não tem outra forma de resolver isso. É o que chega à mesa. Não tem explicação. É o que chega à mesa. E a criança, ela até esquece de beber água. A gente tem que falar para a criança beber água sempre. Então, nas aulas de educação física, a gente fala, para um tempinho, vai beber água, volta, acaba esquecendo. Tá legal, tá divertido e assim vai, né? Hoje se fala em um adulto consumir aí 2 litros de água por dia, não sei se isso é uma linha de raciocínio correta ou não. E uma criança? Em quantidade de ml, mas ela tem que beber bastante, de 1,5 litro a 2 litros também. Isso é praxe, isso é praxe. Deve ser uma regra. Deve ser. Tem que tomar bastante líquido. Líquido é água. Líquido, água. Tá, não é o suco, não é o refrigerante. Tá? Pode nunca mais tomar refrigerante. Eu acho que a gente não pode falar isso, Fernando, também, porque vai estar na mesa, mas tem que regrar. Tá com sede, bebe água. O refrigerante é de vez em quando, tem muito açúcar. Professor, quem quiser conversar com o senhor a respeito de eventuais palestras sobre esse tema de obesidade infantil, outros assuntos que o senhor conhece, que o senhor domina, para servir de estímulo, servir de orientação, servir para um novo educar aí na parte física, como é que faz para entrar em contato? Tem um e-mail, um Face, como é que é mais fácil? Eu acho que pode entrar em contato direto na Uniso, eu tenho um e-mail aqui da Uniso também, roberto.vazata@profuniso.com.br. .br direto, né? Isso, o Vazata do senhor é com 2 Z. É um Z e 2 T's. Um Z e 2 T's. Isso. Tá, então é roberto.vazata@prof.uniso.br. Correto. É a forma mais fácil de contato. É mais fácil. Tá certo. Professor, muito obrigado pela sua participação. Com certeza aí foi esclarecedor para você que está acompanhando nosso programa. Tá? Desde a parte nutricional, a parte de educação física, você estimule o seu filho a fazer o esporte, vá junto. Se não tem espaço, disponibilize um espaço de alguma forma no condomínio que você mora. Sugira para os outros moradores. Vamos ter aí um professor de educação física 2, 3 vezes por semana para resgatar brincadeiras, um monitor que pratique com as crianças alguma coisa. Como o professor disse, eles vão preferir, com certeza, essa brincadeira coletiva do que ficarem sozinhos aí na frente da TV, quer seja na internet, jogando videogame. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para a nossa página lá no Facebook. Curta lá, Uniso Comunidade. E você pode rever todos os programas que já foram ao ar no nosso site. É só acessar uniso.br
ou se não no YouTube. Se for na uniso.br, você vai ter lá uma barra escrito Uniso Comunidade. Agradecemos sua audiência e até o próximo programa. Até lá!